E aí, pô, bora então resolver o segundo exercício na série aqui da aula 3. E agora é o caderninho do seu Joaquim, né? A filha do Joaquim, o dono de uma mercearia, pediu um sistema para substituir o caderninho onde ele anota as vendas. Então, tirou uma página ali da foto e mandou para a gente, tinha esses dados ali na foto. Então, logo de cara a gente vê que o caderninho não tem nenhum ID, nenhum para ninguém, então a gente coloca aqui de cara um ID da venda. E eu prefiro já começar a normalizar a partir disso, tá? Então, vou voltar lá para o nosso checklist. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se tem algum atributo aqui que seja multivalorado, né? Então, a gente tem aqui produtos, é um campo multivalorado. Como a gente sabe disso, tem vários produtos numa única coluna, né? Em cada célula, a gente tem uma lista de produtos dentro de uma célula. Isso é problema de primeira forma normal. Então, vamos pegar aqui produtos, como diz a primeira forma normal, a gente tira ele daqui, cria uma entidade produto, o produto está criado, e vamos começar a colocar alguns atributos aqui. Então, nós temos produto ID, nós teremos nome do produto, então temos produto ID, produto nome. A princípio aqui a gente já enxerga, eu já vou adiantar um probleminha que tem para vocês aqui, né? O valor total da venda está aqui. Mas como que o Joaquim sabe o valor total da venda, né? Colocou aqui, ó, arroz, feijão e óleo dá 45, arroz, açúcar e café dá 52. Mas qual é o preço de cada um? Então nós estamos com um problema aqui que nunca tem anotado quanto foi cobrado por cada produto. E a gente resolveria aqui se a gente colocasse aqui o produto, o preço de cada produto. E a gente põe ele como decimal aqui, 10,2, e liga, tendo ali o preço do produto também. Com isso, sabendo que o produto saiu da tabela de venda, né, estava lá, nós temos que ligar isso daqui aqui. Já vamos pensar no relacionamento, então, uma venda tem produtos. Uma venda tem quantos produtos? Então, uma venda pode possuir um produto, pelo menos, senão não existe venda, ou muitos produtos nessa venda, né? Alguém pode chegar lá e comprar só leite, alguém pode chegar lá e fazer a compra do mês, levar muitos produtos. Um produto ele estará presente em uma, muitas ou nenhuma venda. Então, no caso da venda, é 0N. Um relacionamento N para N aqui, um produto está em muitas vendas, uma venda pode ter muitos produtos. E resolvemos a nossa primeira forma normal. Não temos nenhum outro campo multivalorado aqui, né? Nenhum outro campo onde a gente veja uma lista de produtos, como a gente viu em produto, uma lista de valores, né? Como a gente viu em produtos. Então, nós passamos a verificar a segunda forma normal. Segunda forma normal depende de termos chave estrangeira, de termos uma tabela com mais de uma chave, chave composta. Não temos aqui nenhuma chave composta. O único lugar onde vai ter uma chave composta é na derivação de produto com venda. Se a gente olhar no dicionário aqui, ó, a gente vê que já existe a chave composta, mas ela não possui nenhum dado adicional ligado a essa venda produto. Então, se nós não temos essa chave, né, não temos nenhum outro dado, não precisamos passar pela segunda forma normal. Nós vamos na terceira forma normal, que é a dependência transitiva. O que nos diz a dependência transitiva? Que um dado ligado a uma entidade tem que pertencer apenas àquela entidade. Tem que diretamente estar ligado a ela. Vamos lá, venda ID é da venda, está correto. Data da venda pertence à venda, tanto que nós temos aqui, né, a data da venda sendo dela. O cliente que fez essa compra, né, que participou dessa venda, ele pertence à venda? A princípio, nós poderíamos dizer que sim, tá? Que se eu tivesse ali uma lista simples de clientes, sim, mas eu não guardaria muitas informações do meu cliente. Eu teria que repetir o nome dele várias vezes. Se eu não tivesse esse atributo telefone aqui, o cliente por si só deveria criar uma outra tabela, primeiro, porque ele é um
um verbo, né? Nós sabemos que o verbo vira uma tabela nova. E para evitar o problema de repetição. Isso não está em nenhuma das regras de forma normais, tá? Isso está nas regras de, de criação mesmo de tabelas que a gente vê para otimizar, para evitar que a gente fique duplicando valores e reescrevendo valores e possa cometer erros. No entanto, nós temos também aqui telefone do cliente, o telefone do cliente que ficaria ligado também à venda. Mas o telefone do cliente pertence ao cliente, não à venda. Ele pertence ao cliente. Com isso, nós temos dependência transitiva. O telefone depende do cliente e não da venda em si. Como diz a regra, dependência transitiva vira uma nova entidade, tendo o dado do qual os outros dependem como nome da tabela. Então, o telefone do cliente depende do cliente, então o cliente é que vira uma tabela. Sai daqui, telefone, liga-se aqui. Nós criamos o cliente nome. Pela nossa convenção, eu vou inverter os nomes aqui. Cliente telefone, cliente nome. Cliente tem que ter um ID. Cliente ID está aqui. Criamos a nossa tabela. Mais algum dado aqui pertence ao cliente? Ao vendedor, comissão vendedor e valor total. Nenhum deles pertence ao cliente, então não temos a ligação. Faço o relacionamento entre o meu cliente e a minha venda e vamos pensar aqui no relacionamento como fica. Então, uma venda, ela será feita para um e apenas um cliente, né? Eu não posso fazer a mesma venda para vários clientes, não posso cadastrar vários clientes como participantes de uma venda. Mas um cliente ele pode fazer uma ou muitas compras, né? Ele pode participar de muitas vendas. Eu vou colocar aqui que um cliente nunca se cadastra no meu sistema se ele não for fazer uma compra, né? O cadastro dele é logo após a primeira compra, que é o mais comum em qualquer mercado que a gente vê. Então, pelo menos uma compra ele vai participar de uma venda. Então, fechamos aqui a nossa tabela cliente, uma tabela nova. Depois a gente confere os tipos de dados, se estão corretos. E aqui, vamos voltar para a venda, ver se continua tendo algum problema de forma normal. Bom, o vendedor que efetuou essa venda é o mesmo problema do cliente, tá? Vai repetir nome de vendedor e isso não é legal no banco de dados. Então, a gente já, pelas regras de otimização que aprendeu no primeiro semestre, já pode pensar em criar uma segunda tabela aqui, chamada vendedor. No entanto, aqui nós também temos um problema de dependência transitiva, porque comissão do vendedor não pertence à venda, pertence ao vendedor. Quem ganha comissão é o vendedor, não a venda. Ele ganha porque faz a venda. Então é uma dependência transitiva. Nós temos um dado intermediário entre comissão e a venda, que é o vendedor. Então, dessa forma, nós seremos obrigados, pela terceira forma normal, a criar a entidade vendedor, que eu já criei aqui por conta de, por convenção, nós já devemos criar. Então, sai daqui, nós vamos ter algo muito parecido, né? Então, vendedor nome aqui. Então, vendedor nome, vamos ligar ao vendedor. Comissão do vendedor, ela sai daqui e vem para cá com o nome de vendedor comissão. O nosso vendedor precisa de um ID. Nós vamos ligar ele aqui. E como a nossa tabela foi desligada da venda, né, o nosso atributo estava ligado à venda, temos que ligar o nosso entidade à venda também. Então, um vendedor efetua uma venda. Uma venda é efetuada por um vendedor. Vamos lá agora a cardinalidade. Um vendedor pode efetuar quantas vendas? Um vendedor pode efetuar nenhuma, se ele for muito ruim, ou muitas vendas, né? O dia que o vendedor é contratado, ele não tem nenhuma venda. Então, ele não terá nenhuma assim que ele entrar no sistema. Mas depois ele fará vendas e pode ter muitas.
Uma venda é feita por obrigatoriamente um e no máximo um vendedor. Não colocamos mais que um vendedor na cadastro. Tá? Com isso, resolvemos o problema de terceira forma normal. Valor total pertence à venda. E reparem que valor total aqui, ele é um campo opcional, mas ele é interessante estar aqui. Tá? Eu dividi aqui o preço dos produtos no produto e nós poderíamos saber o valor da venda com base no preço do produto. Super legal. Então, eu vendi o pão a R$ 10, o arroz a 20 e o óleo a 20, deu 50. Isso foi hoje. Se daqui 6 meses eu aumentar o preço do óleo para 25, a compra vai dar 55. Então, se eu voltar nessa compra e ele recalcular com os preços novos, ele vai me dizer que no passado eu fiz uma venda com valor maior. O ideal é eu guardar o valor total da venda para eu saber que naquele momento eu cobrei esse valor na minha venda. Tá? Ah, se for o caso da empresa querer saber ainda mais coisas, o ideal seria ter um histórico de valor do produto para a gente saber quando que ele trocou de preço e quanto que foi uma venda no passado por completo, tá? Mas aí a gente vai cada vez complicando o banco de dados, a gente pode complicar o quanto for necessário para criar os nossos sistemas, tá? Da maneira como temos aqui, guardamos o valor total, sabemos então quanto que um cliente pagou numa venda, foi feito em um determinado momento. Então, fechamos assim. E aqui terminamos a nossa normalização. Nos vemos no